Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo, né, esse vídeo. Então, gente, eu tava aqui, às vezes eu fico pensando, né, nas coisas, e aí eu tava aqui pensando, tem pessoas que às vezes, é, que não, às vezes não se informam muito, ou não têm a oportunidade, ou porque não querem se informar mesmo, mas a gente às vezes sempre tem que dar uma opiniãozinha, né? Sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Quem é professor, é, sobre. Mas vem uma outra pessoa e fala, e aquele teu aluno é assim. Vamos lá. Nem toda a criança ou adolescente que está no mundinho dele, quietinho, caladinho, não está muito afim de conversar, não está socializando muito, tem um autismo, ou aquele aluno que está vendo o passarinho que passou lá na janela da escola, o mosquitinho que passou na frente, tem TDA, ou aquela pessoa que está muito agitada, tem hiperatividade. Às vezes tem. E não é problema, tudo bem, é só vamos acolher e vamos cuidar, né? Mas não podemos, assim, é porque às vezes chegam perguntas, eu recebo perguntas como assim, eu acredito que eu tenha isso por conta disso. Eu talvez tenha isso. Eu também já cheguei a pensar muitas coisas. Será que eu tenho isso por causa disso? Quem não? Quem nunca, né? E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é para criticar ninguém que pense assim, até porque eu também pensei várias vezes, e de vez em quando a gente fica com suspeita de alguma coisa, mas a gente não pode, a gente pode perceber, mas a gente precisa fazer as avaliações, não são poucas, com testes, e depois de diversas avaliações, sempre percebendo a anterior como é que foi com essa, e como é que está na escola, e deixa eu ver os trabalhinhos, e criar os trabalhinhos também para as atividades para fazer, e ali observar a atenção, concentração, a coordenação, a percepção, a questão da textura das coisas, a forma de falar, de socializar, enfim, é muita coisa para se ver, para a gente. É isso. Não. Aí você é neuropsicopedagoga ou psicopedagoga, né? Nós, falando para as demais pessoas que pensam que a gente pode afirmar isso, afirmar aquilo, a gente tem uma noção. Por exemplo, chega um professor, manda, olha, eu acredito que o seu filho precise de uma ajuda, de uma orientação, de um cuidado. Por que a senhora não procura uma fono, um psicanalista, um psicólogo? E isso é tão importante, é tão necessário. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, não cuidar, sim, é uma questão não legal. Agora, se você procura para saber se tem algum transtorno, para cuidar daquele transtorno, que atitude de amor. É tranquilo para você? Posso, valeu, é tranquilo de fazer, não tem problema nenhum. Não, você precisa abrir mão do seu tempo, para você precisa estar ligada nas coisas que estão acontecendo, observar é, a evolução do seu filho, da sua filha, observar como ver, né, essa troca, as devolutivas, você saber o que está acontecendo com o profissional e ele vai te passando isso. E aí, isso é extremamente necessário e não é vergonhoso procurar um profissional, né, da área. Mas, Valéria, eu acredito que tenha, né? Isso a gente não pode perceber que tem alguma coisa. Pode, mas não laudar. O que acontece com o laudo? Existe um relatório, primeiro, né? Um profissional, como um psicopedagogo, como um neuropsicopedagogo, como eu sou, uma neuropsicopedagoga, você vai fazer as diversas sessões, não são poucas,
no mínimo 10, eu acho, porque assim, eu não gosto de pressa para entra o próximo, quem é o próximo, isso eu não gosto. É, não acho que seja o correto diante da minha visão da seriedade da profissão que eu escolhi. Mas a gente precisa daquele tempo para olhar e reler e relembrar tudo que aquele paciente fez e como foi a próxima sessão, comparar com a anterior, para ver se houve evolução, né? E fazer a devolutiva para a família. Um relatório. Como, como chegou, o que eu percebi, as atividades foram essas, os materiais usados foram esses, o que aconteceu durante a sessão tal, o atendimento tal, o primeiro, o segundo, o terceiro, bom, tudo organizadinho, eu faço assim. Eu não sei como os demais funcionam para mostrar e cada um tem sua forma, né, de trabalhar. A intenção é sempre a melhor. E então, sim, você vai ver, você vai ser orientado, inclusive, a procurar. Olha, é necessário buscar um fono. Por quê? Eu percebi a dificuldade para falar algumas vogais, dar uma tropeçada, ou fala rápido demais, precisa desacelerar isso, trabalhar a respiração para saber colocar o que quer falar de forma que o outro compreenda. Às vezes é uma questão de ansiedade até, mas não sei, é necessário um psicólogo ouvir, é necessário um fono ouvir. Por isso que é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, como algumas pessoas falam também, né? Existe clínica, assim, que tem diversos profissionais, tem musicoterapeuta, é, tem um terapeuta ocupacional, e aí sim, aí a gente pega o laudo e pede que um neurologista ou um psiquiatra, se for preciso, psiquiatra, não, calma, ele é um médico, uma médica, que vai poder com o CRM laudar diante de tudo que recebeu, diante de tudo que também vai observar, vai juntar e aí sim tem um laudo. E esse laudo é sentença, é para cuidar, é para acolher, é para tratar. É como a plantinha. Às vezes a plantinha está ali no vasinho precisando de água, precisando de um fertilizante, precisando de adubo, né? Uma plantinha. E nós somos pessoas, a gente também precisa ser cuidado. Então é isso. Então vai existir aquele profissional que vai receber e que vai ver se existe necessidade de que um outro profissional observe, tenha a visão da, da, daquela forma, estudou para determinada coisa, então vai observar aquilo. O fono, observar a fala, a forma como se expressa, vai observar se tem alguma dificuldade, se trava alguma coisa, língua presa. São diversas coisas. Eu, como neuro, como funciona a parte do cérebro? Tá trabalhando bem? Tá com alguma dificuldade para atenção, para concentração? Aí a gente vai fazer jogos para melhorar isso. E melhora. Tem gente que fica 100% e em algum momento vai seguir só, né? Às vezes é questão de organização, entendeu? Ó, por exemplo, isso aqui, para sair rápido assim para não expor a agenda da pessoa, planejamento semanal, e isso tudo é muito importante. Só que, para que haja um aula para você levar para a escola, para que a criança sofra menos na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma avaliação ou dentro da sala de aula, o professor precisa saber, porque às vezes o professor não sabe do que está acontecendo e olha, às vezes não se especializou em alguma coisa, se especializou no que está fazendo e está fazendo bem, mas não se especializou numa coisa que não é da área dele. Então, assim, o professor sendo sinalizado que alguma coisa tem uma questão com aquele aluno, ele vai ter um outro olhar para aquela criança. Entende? Essa é a necessidade de todo mundo trabalhar
cada um no seu quadrado, né? O responsável agir, levar o seu filho para ser atendido, fazer o que o profissional pediu. O professor dentro da sala de aula dá a aula dele, mas ele tá ligado já. O pai já levou para a direção, para a coordenação, é, o que o médico passou, o que o psicólogo passou. Aí a escola vai ter uma visão da realidade daquele aluno. Ah, vai botar numa bolha, vai coitadinho. Não, ninguém é coitadinho. Ninguém é tadinho, coitadinho. Inclusive é uma coisa que eu corto, não suporto. Autopiedade, coitadinho. Uma coisa é ter cuidado. Uma coisa é ter tratar. Entendeu? É muito diferente de botar dentro de uma bolha, não precisa disso. E respeitar. O respeito tem que estar lá em cima. Família também precisa ser respeitada e vista de uma forma também, ser acolhida pela escola também, porque quando um filho passa por alguma questão ou tem algum transtorno, né? Ou tem umas lutas, a família tem as lutas para fazer o melhor para aquele filho. Então é necessário que a instituição tenha esse feeling, entendeu? Por isso que é importante palestras na escola para orientar professores, como lidar com isso. Nossa, tem 20 e tantos, 30 alunos dentro da sala de aula, 25, né? 30? Enfim. Como que eu vou lidar com as individualidades? É uma turma feita de indivíduos e suas individualidades. Então precisa estar sempre linkado, estar sendo orientado, estar a par de tudo que está acontecendo e a ética soube, fica ali com você. Não se expõe ninguém, não deve se expor ninguém, ok? Ser papo de... Eu até comento aqui com algumas pessoas, quando eu falo de alguma coisa, olha, a gente está falando sobre isso, isso fica entre você e sua família, pai, mãe, vó, o responsável. Não esconda nada. O profissional não deve esconder nada dos pais, tem que falar. Absurdo, né, a gente fazer uma coisa dessa. Mas a criança ou o adolescente, só com os pais. Ou um psicólogo, se tiver, né? Espero que tenha, se precisar. Mas não sair falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tomo isso, eu tomo aquilo, porque o médico mandou, né? Teu papo vai virar papo de pracinha. Sua vida vai virar papo de pracinha. Sua vida vai virar papo de lanchonete. Todo mundo vai sentar para falar daquilo. Então, guarda a tua vida para você, sua família e os profissionais que cuidam de você. Mas eu tenho meu melhor amigo. Aí você conversa com seus pais se é legal ou não falar sobre certas determinadas coisas. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo grande. Um ótimo sábado. Muita luz, muita saúde. Beijinho.